Beleza, agora está gravando. Aula síncrona do dia 4 de novembro. Obrigado, pessoal. Vanessa e Letícia, eu vou disponibilizar para vocês aqui. Vocês podem apresentar. Muito obrigado, tá? Então tá, boa tarde, pessoal. Hoje eu e a Letícia, a gente vai apresentar 4 exercícios referentes às aulas 7, 8 e 9. Só lembrando assim, que todos os exercícios a gente tirou de questão de concurso que são acessíveis na internet ou então de livros que tem na biblioteca virtual do CIR. Então é tudo bem acessível e se vocês tiverem alguma dúvida, só colocar aí no comentário que a gente responde assim que for possível, beleza? Eu vou compartilhar aqui minha tela, porque ele não quis compartilhar, eu espero que não dê nenhum. Acho que agora vai. Acho que agora vai. Foi, acho que foi. Deu certo. Beleza, obrigada. Então, vamos lá. Eu vou começar com os exercícios e aí é isso aí, aquele mesmo esquema das... o primeiro exemplo é da CDB pós-fixado, adquirido por 50 mil, para receber uma taxa real de 4% ao ano, no prazo de aplicação de 721 dias. Sabendo que a correção monetária no período é dada pelo IGPM, que está previsto para 10,25%, aí para determinar essas 4 questões aí. Qual que é o valor do resgate bruto, o imposto de renda retido, o valor de resgate líquido e a taxa líquida no período de aplicação. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente dá uma olhada aqui nos dados do exercício, né? Então, a CDB pós-fixado no valor de 50 mil, a taxa de 4% ao ano, taxa real, prazo de aplicação de 721 dias e a correção monetária de 10,25%. Então, ele quer saber o valor de resgate bruto. E, bom, quais que são as taxas aplicadas nessa CDB, nesse investimento, nesse título, para a gente poder determinar qual que é o valor de resgate dele bruto depois desses 721 dias na aplicação. A primeira coisa que a gente tem que observar é que essa taxa real ela é anual. Então, e ela com certeza vai entrar no cálculo do valor de resgate bruto, certo? Então, como o meu período de aplicação é 721 dias, eu preciso converter ela, né? Então, eu vou jogar aqui direto na fórmula, lembrando que ano comercial tem 360 dias, ok? Então, são 360 dias que são considerados um ano nesse exercício aqui. Então, vamos lá. O primeiro cálculo seria, então, esse valor de 50 mil aplicado nas duas taxas dele, que seria a taxa real, ela, nos 300... Ai, meu mouse está agarrando, desculpa, gente. Nos 721 dias, no período de aplicação, e a correção que ele sofreu de 10,25%. Sendo assim, temos um valor de resgate bruto de R$ 59.629,70. Certo. A segunda alternativa é o imposto de renda retido. E nisso vocês podem perceber que o enunciado ele não fala nada de taxa do imposto de renda, né? Então a primeira coisa que a gente tem que pesquisar é qual que são a tabela de tributação do imposto de renda. Então tem essa tabelinha aqui da tabela, de acordo com o tempo, né, de 6 meses, 1 ano, lembrando, olhando aqui também que está em 360 dias, também é considerado o ano comercial. Bom, no nosso caso aqui, o prazo de aplicação é 721 dias, ou seja, a nossa taxa vai ser de 15%, que a gente vai considerar. Outra coisa que a gente tem que saber é que o imposto de renda, ele é descontado no que rendeu. Então, você vai pegar esse 15% e vai aplicar em cima do seu valor bruto menos o valor inicial de 50 mil. Ou seja, o 15% em cima do 9 mil e pouco. Isso dá um imposto de renda retido de R$ 1.444,45. Certo? A letra C é o valor de resgate líquido. Bom, a gente já calculou o valor bruto e o imposto de renda retido. Então, o valor líquido ele é muito simples, é simplesmente o valor bruto menos o que foi retido lá no imposto de renda. Sendo assim, nós temos que o valor líquido é de R$ 58.185,25. E, bom, ele quer a taxa líquida no período de aplicação. Então, ele quer a taxa, o quanto que foi a taxa nesses 721 dias. E ele quer a taxa líquida. Então, como é que a gente faz? Eu coloquei 721 aqui, mas a gente pode considerar 1,
porque eu coloquei 721 só para mostrar que esse é o período da aplicação. Certo? Então, a gente simplesmente vai pegar o nosso valor líquido, a razão entre o valor líquido e o valor inicial, o que foi aplicado no título, de 50 mil, tendo, então, uma taxa de 16,37% no período. Então, esse é um período de 721 dias. Se a gente teria que fazer algumas manipulações se ele quisesse essa taxa mensal ou anual. Mas eu acho que a gente já está sabendo bastante, não foi o intuito do exercício, por isso que não tem mais essa complementação, mas eu acho que é bem tranquilo agora que todo o conhecimento que a gente já adquiriu, né? Bom, esse daqui é o primeiro exemplo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí no chat, que eu posso responder depois ou agora mesmo. Se não tiver, vou continuar aqui. Bom, o exemplo 2, o enunciado é o seguinte. 2 métodos estão sob consideração para a produção da caixa de um sensor de fotoionização portátil de materiais perigosos. Uma caixa plástica exigirá um investimento inicial de 75 mil e terá um custo operacional anual de 27 mil e não tem valor recuperado depois de 2 anos. E a caixa de alumínio ela vai exigir um investimento de 125 mil, vai ter um custo de 12 mil anual e parte do equipamento pode ser vendido por 30 mil depois do 3º ano de vida. Aí ele está pedindo, com base nessa análise, para poder fazer uma análise do valor presente, uma taxa de juros de 10% ao ano, para saber qual das duas caixas essa é melhor para esse sensor aí. Certo? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que é a análise do valor presente. Eu tenho dois equipamentos, 2 caixas, e cada uma com uma vida útil. Uma de 2 anos, né? Aqui, uma de 2 anos e outra de 3 anos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma análise, pegar a análise no período que as duas se encaixam, certo? É quase que fazer tipo um MMC entre as duas, vamos dizer assim, porque qual que seria o período entre 2 e 3 anos? 6 anos a gente conseguiria ter um período completo do investimento 1, do investimento 2, 3 investimentos completos, vamos dizer assim, do investimento 1, 2 do investimento 2, para a gente poder fazer essa análise igual, porque ele está pedindo essa análise do valor presente. Certo? Então, vamos lá. Agora que a gente já tem todos os dados e a gente já sabe que a gente vai considerar um período de 6 anos, é só montar o fluxo de caixa. O fluxo de caixa ele vai ser, do investimento 1, ele tem esse investimento inicial de 75 mil. Então, como ele tem a vida útil de 2 anos, então no 2º ano ele vai ter que reinvestir de novo, ou seja, o equipamento, essa caixa acabou e vai ter que comprar outra. E o mesmo acontece no 4º ano. No 6º ano eu não vou fazer isso porque é como se o meu projeto só fosse por 6 anos, eu não quero mais esse equipamento, eu estou analisando ele durante 6 anos, não tem por que eu comprar ele de novo. E 27 mil seria o meu custo operacional anual, ou seja, durante todos esses anos, além desse custo de investimento que eu vou ter a cada 2 anos, eu vou ter esse custo de 27 mil que ele gasta para operar. O mesmo raciocínio para o investimento 2, a diferença é o ano, porque ele tem a vida útil de 3 anos, então ele vai ter o reinvestimento dele de 125 mil no 3º ano, não tem no 6º, pelo mesmo motivo, a gente está acabando nossa análise no 6º ano, e ele tem um valor residual de 30 mil, ou seja, no 3º ano eu vou comprar um novo, mas eu vou vender o antigo por 30 mil. Então eu vou ter essa entrada, essa receita aí de 30 mil, tanto no 3º quanto no 6º. Agora, o 30 mil é considerado no 6º, porque eu não vou comprar o equipamento de novo no final do ano, mas eu posso vender ele. Eu acabei o investimento, mas eu vou vender esse negócio, eu só não quero comprar um novo. E o 12 mil de custo anual, que foi dado no enunciado. Então, com o imposto desse fluxo de caixa, eu acho que agora, para calcular o valor presente, é só trazer todo mundo da forma como a gente já aprendeu aí, só trazer todo mundo para o presente, certo? Então, o VPL do investimento 1 vai ser o menos 75 mil, que é o investimento inicial, menos 27 mil P dado A, já que ele é um valor anual durante os 6 períodos, e as 2 parcelas de 75 mil do reinvestimento, no 2º ano e no 4º ano. Fazendo todos os cálculos necessários, nós temos que o VPL do primeiro investimento é menos 305.801,47. Agora, vamos fazer a análise do investimento 2. No mesmo estilo, o investimento 2, ele tem o menos 125 mil no primeiro ano, no ano 0, que eu não preciso fazer nada, não preciso, já está no presente, o menos 12 mil de parcelas anuais que eu tenho a P dado A durante os 6 períodos, menos 95 mil aqui é porque eu comprei, só que eu vendi por 30 mil.
Então, eu tenho esse fluxo de caixa acabou ficando menos 95 mil no terceiro ano. E no sexto ano, eu vendi ele, então, mais 30 mil. Sendo assim, fazendo todos os cálculos, o VPL do investimento 2 seria de menos 231.703,84. Então, respondendo de formalmente o exercício, né, a caixa de alumínio, então, que é o investimento 2 que tem que ser utilizado. Vamos para o exemplo 3. O exemplo 3, ele tem uma sacadinha um pouquinho diferente, assim, do exemplo 2. Bom, a diretoria de produção de certa empresa está considerando seus serviços de embalagem. Atualmente, os produtos são acondicionados manualmente a um custo anual de 90 mil. 2 tipos de equipamento capazes de executar a mesma função encontram-se disponíveis no mercado, apresentando as seguintes características. Essas são as características que eu vou falar daqui a pouco. Sendo a taxa mínima de atratividade, TMA, de 12% ao ano, qual que é o equipamento que deve ser escolhido pelos métodos do VAUE e do VPL? Então, vamos lá. Os dados do exercício. Alternativa A, o custo inicial menos 300 mil, da B menos 210 mil. O custo operacional da A é de 36 mil, da B de 45, e o valor residual da A de 39, da B de 24, com tempo estimado dos dois de 10 anos. A grande questão aqui desse exercício é que ele te dá esse dado aqui, ó. Os produtos são acondicionados manualmente a um custo anual de 90 mil. Então, quando ele pede o custo operacional, quando ele fala que essa alternativa ela tem um custo operacional de 36 mil, a gente pode pensar em qual que é a economia que essa alternativa está me trazendo. Já que antes eu gastava 90 mil e agora eu vou gastar 36 mil, qual que é a economia que essa alternativa A pode me trazer? Da mesma forma como a alternativa B. Eu não preciso só analisar os custos que eles vão me dar para saber qual que vai me dar menos custo, entendeu? Eu posso analisar dessa forma, já que eu tenho o valor de quanto que eu gasto anualmente para fazer isso, para fazer esse acondicionamento manual, eu posso interpretar como se eu vou gastar agora 36 mil, eu vou ter uma economia de 54 mil. Então, eu posso trabalhar com a economia, diferente do exercício 2, que a gente só trabalhou com os custos operacionais e com o custo inicial dos equipamentos, certo? Então, bom, como eu falei, a gente vai ter uma economia, então, de 54 mil. Então, a gente vai trabalhar com a economia que esse equipamento vai me trazer. Então, vamos lá. Eu tenho menos 300 mil de investimento inicial, 54 mil anualmente, já que antes eu gastava 94, agora eu gasto 36 mil anualmente, eu vou ter essa economia de 54 mil anualmente. Aqui é 9, por quê? Porque no 10º ano, além de eu ter essa economia de 54 mil, eu vou poder vender ele por 39 mil. Então, eu vou ter um fluxo maior aqui de 54 mais o 39 de 93 mil. Então, assim, você podia colocar 54 mil nos 10 e colocar mais 39 mil P dado F. Tá no mesmo, é só uma forma de escrever mesmo. Bom, no final das contas, o VPL do investimento A dá 17.669. E ele quer o VAUE também. Como a gente tem em mãos o VPL, é só a gente pegar o valor do VPL e colocar ele em uma série A, uma série uniforme, dado que eu tenho o valor presente. Eu tenho TMA de 12% e nessa vida útil de 10 anos, que ele deu no exercício, certo? Sendo assim, a gente tem o VAUE da alternativa A de aproximadamente 3.127,13. Mesma coisa, a gente vai ter o mesmo raciocínio para a alternativa B. Já que antes o custo era de 90 mil e agora o custo vai ser de 45 mil, eu tenho, então, uma economia, esse equipamento B vai me trazer uma economia de 45 mil, certo? Então, o VPL fica da mesma forma, menos 210 mil de gasto inicial com o equipamento, mais 45 mil nos novos períodos, que são a minha economia, e o 45 mil mais o 24 mil que eu vou vender esse equipamento no 10º ano, 69 mil. Certo? Realizando as contas aqui, a gente tem que o VPL do B é aproximadamente 51.987,39. E o VAUE também é a mesma coisa, tendo em hipótese o VPL, calcular o VAUE é bem tranquilo, A dado P, na TMA de 12%, na mesma vida útil de 10 anos. Então, a gente tem aqui que o VAUE do equipamento B é de 9.294. Então, da mesma forma, formalizando aí a pergunta do exercício, ele quer saber qual que é o equipamento que deve ser escolhido. Então, o equipamento B
ele vai ser mais vantajoso para essa empresa do que o equipamento A, certo? Agora a gente vai para o quarto exemplo, e aí eu vou passar a palavra para a Letícia, e ela vai apresentar para vocês aí. Só ajustar aqui a apresentação. Pessoal, enquanto a Letícia se ajeita aqui para mostrar os exercícios, vocês estão entendendo direitinho? O jeito que a Vanessa fez ali é que ela considerou aquilo como uma economia, né? Se a gente tivesse considerado o fluxo de caixa normal, depois disse que o custo anual fosse menor do que 90, ele já ia ser vantajoso, porque é melhor do que o manual. Mas do jeito que ela fez ali, ela já considerou a economia que aqueles bens estavam gerando para nós. E a alternativa B realmente gerou uma economia muito superior, né? O VPL e o valor anual de forma equivalente muito alto. Vocês pegaram direitinho, pessoal? Vamos falando pelo chat aqui que eu vou passar a palavra para a Letícia. Letícia, obrigadão, tá? Vanessa, muito obrigado também. Bom, qualquer hora vocês podem interromper que a gente volta nos exemplos anteriores também. O mais importante é vocês fixarem a matéria e entenderem tudo, né? O exemplo 4, ele se refere à aula 9. Então, na aula 9, a gente viu análise de sensibilidade, a gente viu o custo anual uniforme equivalente. Então, a gente vai abordar isso aqui nesse exemplo. Então, o exemplo ele diz assim: considere os dados sobre o valor de revenda e custos operacionais de um carro da marca X. O preço do carro novo é de 65 mil unidades monetárias. Calcule considerando a TMA de 10% ao ano, se é mais econômico, e aqui ele dá duas alternativas para a gente avaliar qual a alternativa mais econômica, né? Então, a alternativa A é comprar um carro novo, o novo é no valor de 65 mil, e ficar com ele por 5 anos. Ou, a alternativa B, comprar um carro com 1 ano de uso e vendê-lo com 4 anos de uso. Essa tabela aqui também foi dada no enunciado, então, através dela, a gente pode ver qual seria o nosso valor de revenda do carro e qual seria o custo anual dele. Uma observação sobre esse custo anual aqui é porque esse custo aqui anual ele não é uma composição de séries, por exemplo. Então, caso a gente queira transformar esses custos aqui, anualizar eles para um único valor uniforme, a gente não consegue. Então, aqui a gente vai usar aqui um artifício que ao longo do exercício a gente vai elaborando isso daqui, porque o nosso método de solução, para a gente ver qual vai ser o mais econômico, ao invés de fazer, como existe um período de 5 anos na opção A e um período de 4 anos na opção B, ao invés de a gente fazer composição de fluxo de caixa, aqui a gente já vai extrair quem é o resultado mais econômico através do CA ou E. Então, para isso, eu vou precisar saber qual vai ser o meu custo anualizado. Então, vamos lá. Qual seria o nosso primeiro passo, né? O nosso primeiro passo é calcular montar, na verdade, né, o nosso fluxo de caixa. E aí, para montar o fluxo de caixa, esse exemplo aqui vai ser um pouquinho mais prático, que eu vou fazer com vocês aqui também no Excel. Então, o fluxo de caixa, a ideia dele é que o 0 é meu ano base, né? Então, é onde eu estou comprando. Então, na opção A, a gente tem que eu estou comprando o meu carro no valor de 65 mil unidades monetárias. E aí, eu tenho que, ao longo desse período, eu tenho que os gastos operacionais anuais, né? Então, vou aqui arrastar. Sendo que no 5º ano, ele falou que eu vou ficar com o carro durante 5 anos. Então, no 5º ano aqui, só vou colocar aqui o valor negativo, né? Que a gente está pagando, né, um custo anual aqui, ou de operação, de manutenção. Sendo que no 5º ano aqui eu tenho o meu valor de revenda, né? Que seria o nosso valor residual. Então, aqui eu vou somar com o meu valor de revenda. Então, beleza. Eu tenho que o meu fluxo de caixa A, a gente conseguiu construir ele aqui. O fluxo de caixa B, a gente está comprando esse carro depois de 1 ano de uso. Então, a gente pode considerar que o valor da minha compra é o meu valor de revenda do ano 1.
Então, alguém utilizou esse carro durante um ano e ele está vendendo, e eu vou comprar ele por esse valor de revenda. Então, eu estou comprando ele aqui a 47 mil unidades monetárias. Já os custos, bom, o custo que eu tenho com um carro que já tem um ano de uso, eu tenho um custo a partir do meu segundo ano de uso, né? Então, a gente pode inverter aqui o sinal de novo, né? Já que é um custo. Só que aí eu vou ficar com esse carro durante 4 anos. No meu quarto ano eu vou vendê-lo, né? Então, aqui eu posso dizer que eu tenho um valor residual dado a revenda, né? No quinto ano. Então, o grande mistério desse fluxo de caixa, né, é entender que eu tenho uma opção B, que eu estou comprando aqui um carro com um ano de uso. Então, todos os meus custos, eles vão ser deslocados no tempo, de um ano. Então, esse daqui é o nosso fluxo de caixa. Vou voltar aqui para a nossa apresentação. Vocês viram meu Excel, né? Eu não perguntei, mas eu acho que sim, né? Que, vocês acompanharam. Ah, tá. Estava com medo de ter falado isso tudo e vocês não estarem vendo. Bom, voltando aqui para o slide, a gente tem que o fluxo de caixa é esse daqui, né? Como é que a gente dá sequência aqui no exercício? A gente tem agora que achar qual que seria a gente tem a opção, né, de passar tudo para o valor presente, e esse valor presente a gente transformar ele numa série uniforme, que seria a série dos custos anualizados. Então, a gente tem aqui que o nosso segundo passo, então, seria calcular esse valor presente líquido. Por que o valor presente líquido? Porque eu já tenho aqui um investimento no meu ano base, né? Então, equivale a passar todos esses custos aqui do meu fluxo de caixa para o valor presente e somar ele com o meu investimento inicial. Vou passar aqui já para o terceiro passo, que a gente já vai resolver tudo lá pelo Excel, né? Só vamos construir aqui qual seria o raciocínio lógico desse exercício. O terceiro passo, então, é transformar o VPL em valor anualizado. Então, eu vou pegar o VPL, que é o meu valor presente, e passar ele para uma série uniforme aí de pagamentos. Então, seria o CAUE, que eu vou estar extraindo daí. E aí, a gente pode extrair aí o nosso resultado, né? Então, vamos resolver isso daqui lá na planilha. Eu vou tentar, nessa parte da planilha, passar esse link aqui para vocês, e aí eu queria ver se vocês conseguem acessar ele. Eu coloquei que ele pode ser compartilhado e editável para qualquer um que tem domínio da UFJF. Então, se vocês puderem abrir aí e ver se vocês conseguem acessar esse link. Tô vendo aí que já tem uma galera. Tenta escrever aí alguma coisa para a gente ver se vocês conseguem editar. Pode ser escrever qualquer coisinha aí, só para a gente ver se está editando. Isso, beleza. Está editando. Então, vamos resolver esse exercício. Aqui a gente está na aba de fluxo de caixa, né? Vamos para a aba CAUE. Nessa aba aqui, a gente tem uma tabelinha aqui que, se a gente preencher, a gente consegue já achar qual que seria o nosso CAUE para a gente avaliar qual é a opção mais econômica para o comprador desse carro. E aí eu ia pedir para vocês preencherem essa tabela aí, se tiver algum voluntário aí. Algumas planilhas, elas vão estar em inglês, né? Então, as nossas fórmulas que a gente vai usar, que para quem está em inglês aí, é o NPV, no lugar de VPL, e no lugar de PGTO, que é o que passa por uma série uniforme, é o MPT. Desculpa, PMT. Aí, se alguém puder, então, completar a tabela aí, qualquer um voluntário, vamos lá, galera. Só para a gente tornar isso um pouco mais dinâmico. Bom, eu vou fazer o primeiro aí. Que bom, obrigada aí, gente. Isso, beleza. Então, eu tenho aqui meu período da opção A, né, ele vai ser 5, da opção B ele vai ser 4, já está aqui no fluxo de caixa, a gente já extrai essas informações. A taxa é de 10% ao ano, que é a TMA nesse exercício. Já está em porcentagem.
Isso, beleza. E aí, o meu VPL, né, eu acho que nessa versão online aqui, ele não vai mostrar os parâmetros, né, mas o primeiro é a taxa de juros e o segundo é o fluxo de caixa. E aí, lembrando que no fluxo de caixa, a gente não está incluindo o valor do ano base, que a gente soma ele depois. Se mais alguém quiser ir tentando aqui essa coluna B também, fiquem à vontade. Eu quase fui, mas eu acho que eu não sou a pessoa mais indicada para ir, não. Acho que tem que ser os alunos. Né? Sim. De preferência. Vamos ver aqui o que está acontecendo aqui com essa fórmula. O primeiro parâmetro aqui, né, ele é a taxa de juros. Então, aqui nessa fórmula, nossa, está faltando 10%, ponto e vírgula. Um detalhe, né, ponto e vírgula no português e no inglês é vírgula. Então, bom, vou pedir licença aqui para corrigir esse detalhezinho aqui, que é só colocar aqui esses 10%. E aí aqui a gente já tem o VPL. Então, essa aqui é a ideia aí para quem quiser fazer a opção B também, o VPL. Beleza. Agora, o CLE, a gente tem que transformar o nosso VPL em uma série uniforme aí. Então, a gente vai utilizar a fórmula PGTO, para quem está em português e para quem está em inglês é PMT. Lembrando que a gente costuma colocar um negativo na frente, né? A questão aqui que a gente está, que o Excel ele já vai converter aqui o valor, né? Mas, na verdade, como a gente está pagando isso, então a gente já coloca o valor negativo, para ele já sair na nossa resposta mesmo. E aí, alguém está se arriscando aí? Vou passar um aqui. Vamos só ver como é que foi essa construção aqui. A gente tem que o primeiro parâmetro aqui é a taxa de juros, o segundo parâmetro aqui é o período, e o terceiro parâmetro é o meu valor presente, que é o próprio VPL aqui. Então, belezinha, aqui a gente tem nossa resposta. Com base no CAUE, fica fácil a gente identificar qual que é a opção mais econômica para a gente, né? É a que tem menor custo, que é a de 22.850, né? Então, a opção B é economicamente melhor. E é interessante porque a gente costuma sempre querer comprar um carro... É claro que isso daqui é só um exemplo, né? Mas é também bem interessante avaliar as opções, as possibilidades também das condições do carro de um ano de uso. Aqui, no caso, ele é mais viável. Bem interessante. Para a gente aproveitar esses dados aqui, não está nesse exemplo, mas eu quero mostrar para vocês como é que seria uma análise de sensibilidade aqui a partir desse exemplo. Esses valores aqui já estão com fórmulas daquela aba que a gente resolveu, do CAUE. E aqui, qual é a importância, né, da análise de sensibilidade? Aqui a gente vai variar alguns parâmetros, e esses parâmetros que eu escolhi aqui vão ser o investimento inicial, o meu custo operacional ao ano, né, e o meu valor residual. O valor residual é o valor de revenda, já está aqui. E, bom, a ideia de variar esses parâmetros é que eu quero pegar qual é o mais sensível a uma pequena variação. E assim a gente pode identificar aonde que o meu qual o parâmetro causa mais impacto ao meu investimento. Então, a gente pode depois botar um gráfico e analisar isso. Então, aqui a ideia é a gente calcular qual que vai ser o nosso CAUE, dado essas variações. Então, o primeiro passo, a gente vai calcular o VPL, só para não ficar uma fórmula muito grande. Então, a gente vai calcular aqui o VPL, e logo em seguida a gente vai calcular qual seria o nosso CAUE aqui. No caso do VPL, se alguém quiser fazer aí, é só me avisar. Eu vou adiantando aqui, fazendo o primeiro exemplo aqui, só para a gente avançar um pouquinho.
Bom, vamos calcular aqui o VPL, né? Há uma variação de menos 30% do valor do investimento inicial. Então, a gente vai ter que o meu VPL, ele vai ser, o primeiro parâmetro é a taxa de juros. Aqui eu aperto o F4 para ele truncar essa célula. Então, eu vou arrastar e ele não vai se mexer. E agora, aqui eu vou pegar qual vai ser o meu fluxo de caixa. Então, lembrando, é o meu fluxo de caixa, sem incluir o meu valor do investimento, né? Então, eu vou somar aqui o meu valor do investimento, e nesse valor do investimento aqui, eu vou multiplicar ele por 1 mais essa minha variação aqui. Então, beleza. O valor do investimento aqui eu também vou truncar, né? Então, a única coisa que está variando nessa fórmula é a célula de análise de sensibilidade. Então, aqui eu já consigo, né, extrair aqui quais seriam os valores aqui, dado uma variação no meu investimento inicial. A gente pode fazer esse mesmo processo para o VPLB, mas eu vou continuar aqui no A para a gente fechar esse primeiro aqui, depois se alguém quiser se arriscar aqui, né, nessa opção B aqui, será bem-vindo. Agora que a gente calculou, na variação apenas do investimento, a gente vai calcular uma variação do custo do fluxo de caixa. Para eu calcular esse custo do fluxo de caixa, eu vou utilizar uma planilha auxiliar aqui, que ela já está montadinha para a gente, e ela vai facilitar um pouco qual que vai ser o nosso fluxo de caixa aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar lá no meu fluxo de caixa, que a gente já tinha calculado na primeira aba, eu vou pegar esse fluxo de caixa, que no caso no primeiro ano é menos 4.000, e vou multiplicar ele por 1 mais a minha variação. Então, vou voltar aqui na planilha auxiliar, 1 mais a minha variação. Esse parâmetro aqui, né, como eu vou puxar para a lateral, eu quero fixar, então, a linha. Então, a linha ela sempre vai ser a mesma. Então, aqui eu vou colocar um cifrão na frente da linha. E, no caso da coluna A, né, eu quero variar ela ao longo das linhas. Então, vou colocar um cifrão na frente da coluna. Então, aqui, eu estou usando esse valor auxiliar aqui, que pode ficar um pouco mais fácil da gente identificar. Nesse quinto ano aqui tem um probleminha, né, um pequeno problema. Que nesse quinto ano aqui, eu já estou contabilizando lá naquele fluxo de caixa o valor residual. Só que, na verdade, quem está variando são só os custos, né? Então, vamos tirar aqui dele o valor residual. Ao invés de eu puxar lá daquela célula lá do fluxo de caixa, eu vou puxar aqui direto do meu valor aqui do quinto ano. Então, o meu custo do quinto ano, ele vai ser o custo do quinto ano variando, né? Esse percentual, mais o meu valor de revenda. Então, aqui mais o meu valor de revenda. Vou colocar aqui, truncando também essas células. Então, beleza. Agora eu já posso puxar tudo para baixo. Vamos ver aqui o que vai rolar. Bom, ele tá variando aqui. Então, beleza. Aqui eu tenho a variação nos custos do modelo A. E aqui, lembrando aqui no final, né? Oi? A coluna 5 parece que ela está com os valores diferentes, não? A coluna 5, é isso que eu ia comentar aqui agora. Eu estou simplesmente somando o meu valor residual, né? Então, por isso que ele está positivo. Então, seria... No fluxo de caixa estava dando 45, o último, aqui eu estou olhando pelo 0%. 4, 7, 21, 16... Deixa eu só confirmar. Sim, ele deveria dar 3, né? Isso, acho que isso deve ter... Tá, boa observação. Vamos começar por aqui, então. Aqui, qual o meu valor, né, do custo do quinto ano? É esse 21 aqui, multiplicado por 1 mais esse A6 aqui, né, deveria ser o meu 0%. Então, A6 aqui está dando 0%. Mais somado, né, ao meu valor residual. Então, mas é porque aquele valor da tabela está 21. Opa, tá ligado. Está 21, era para ser menos 21, não?
Acho que você tem que trocar o sinal dele. Ah, nossa, obrigada, Exuperri, é verdade. Eu vou colocar aqui um negativo. Obrigada. Então, aí a gente conseguiu achar o valor de 3. Isso, beleza. Tava dando um valor muito alto positivo, né? Então, tá correto. Então, a partir daqui, a gente vai calcular agora o VPL para esse fluxo de caixa aqui. Então, vamos lá na análise de sensibilidade aqui, né? A gente pode fazer igual VPL, e aí o primeiro valor, né? Ele vai ser a minha taxa de juros. O segundo valor aqui eu já vou fixar, né, o valor. O meu segundo valor aqui é o meu fluxo de caixa. Então, peraí. Aqui, vamos começar aqui de novo. VPL. O primeiro valor são os 10%. O meu segundo valor é esse fluxo de caixa aqui. Você pegou o valor que está no presente também. Ah, não pegou não. Não pegou não. Foi mal. Porque aqui eu estou começando do 1 já. Eu tirei o 0 daqui. Comi, moça, foi mal. Tudo bem. Mas obrigada. Pode ficar atento aí. Qualquer comentário aí é melhor falar, que daí a gente já vai investigando, né? Então, aqui, bom, o valor do investimento aqui, ele está aqui fora. Nesse valor do investimento, eu não vou incluir essa minha variação, porque aqui eu só quero pegar a sensibilidade da variação dos custos. Então, beleza, aqui eu só estou pegando a variação dos custos. Então, a gente tem esse valor aqui, né, para a variação que eu estou dos custos operacionais ao ano. Então, agora vamos lá para o valor residual. No valor residual, eu vou utilizar o mesmo artifício lá, dessa nossa planilha aqui auxiliar. Só que aqui, o interessante é que eu estou usando o próprio valor do fluxo de caixa e só vou variar o meu valor residual. Então, aqui eu vou pegar, qual que vai ser ele, né? Ele vai ser o meu valor que eu estou pagando, né? Então, aí já vou lembrar de colocar o negativo aqui na frente, e vai ser aqui o 21, que é o que eu estou pagando, e vou somar ele no meu valor residual, sendo que esse valor residual é o que eu vou multiplicar pela minha variação. Então, aqui eu vou ter 1 menos essa variação aqui. Então, esse daqui vai ser o meu novo fluxo de caixa na análise de sensibilidade do valor residual. Então, aqui a gente vai fazer a mesma continha do VPL. Então, a gente vai pegar lá o valor de 10%. Aqui, agora, o fluxo de caixa, né? Beleza. E depois do fluxo de caixa, né, eu vou somar aqui ao meu valor do investimento inicial, que é menos 65 mil. Bem, agora eu já posso aqui arrastar para baixo. Então, a gente tem essas variações aqui. Letícia, desculpa interromper, mas esse primeiro aí do investimento A, eu acho que está um pouco errado. Assim, eu acho que pegou o fluxo de caixa, acho que pegou, tá vendo ali o VPL, que pegou o C1? Sim, deixa eu ver. Tipo assim, não, é porque assim, no 0% não era para ele ser... Tá, vamos ver aqui. É isso aqui que você está falando, né? Quando eu arrastei, ele pegou uma linha de cima, é isso? Isso, agora sim. Beleza. É por causa do 0%, obrigada, não estava batendo ali. Não, beleza. Obrigada, hein? Isso daqui tá uma linha só também. E esse daqui, acho que tem mais de uma linha aqui também, né? Vou aqui ver. Esse daqui a gente só precisa... Vamos ver qual que é a linha que a gente tem que pegar aqui. A gente tem que pegar a linha 3. Então, agora tá certinho. Obrigada aí, pessoal. Isso daqui tem que ter bastante atenção, né, na hora de fazer. Mas que bom é que eu tenho vocês para me ajudar aí também. Bom,
quando a gente for calcular agora o CAUE, já está pronto aqui qual seria o nosso valor presente, né? Então, aqui é um pouco mais fácil agora a gente já calcular qual seria esse novo CAUE, dado essa sensibilidade nesses parâmetros. Então, o CAUE, né, eu vou usar aqui o menos PGPO. E aí, o meu primeiro valor é a minha taxa de juros anual, vou truncar aqui, ponto e vírgula, meu segundo valor é qual é o meu período, aqui seriam 5 anos, né? E o terceiro valor é o meu valor presente líquido. Então, eu vou pegar aqui esse primeiro valor aqui de cima para menos 30%. Bom, então aí a gente tem aqui uma nossa análise de sensibilidade, que é o nosso primeiro valor. Aqui, no caso, eu posso arrastar para baixo, né? E acho que eu trunquei coisas demais aqui, né? Esse último valor, valor presente, ele está variando, né? Então, vou tirar aqui esse detalhe aqui. Bom, agora puxando para baixo, a gente tem uma variação, e puxando para o lado, a gente também já está pegando esse novo valor presente líquido aqui do lado. Se eu não errei nada de fórmula aqui, que depois eu até pedi para vocês vão ter acesso depois dessa planilha aqui, até pedi depois para vocês conferirem também com mais calma, poderem revisar também. A gente pode tirar aqui um gráfico dessa opção aqui de investimento, né? Então, a gente pode ir lá inserir gráfico, e aí aqui a gente pode pegar aqui uma opção, né, de linhas aqui para a gente poder identificar o que está acontecendo aqui. Aqui eu vou mudar o título para opção A, né? Eu estou mais acostumada com o Excel normal, né? Esse online aqui, não estou tão habituado. Aqui. Opção A. Bom, aqui é interessante, se essas nossas contas aqui, né, que a gente fez estão certas, o importante, na verdade, também é o método, né? Pegar todo esse passo a passo, né? Se não ficou nenhum errinho aqui para trás, a gente pode observar quem é o mais sensível, né? Tem uma pergunta aqui, né? Acho que na parte auxiliar da análise de sensibilidade, você multiplicou o custo residual por 1 menos valor da sensibilidade. Vamos ver. Aqui, né, Vinícius? No quinto ano, então, aqui eu tenho F3, que seria o valor de menos 21, né? Seria 1 mais, né? Nossa, obrigada. Então, aqui a gente tem 1 mais. E realmente agora a gente tem aqui uma resposta mais coerente, né? Como está tudo em fórmula, né? A gente já teve a alteração aqui automática do valor. E também mexeu um pouco aqui no gráfico. Aí a gente pode observar aqui quem é que pode ser o mais sensível a uma variação, né? A gente tem aqui uma pequena inclinação da reta para valor residual. A gente tem em laranja aqui o custo e em azul aqui o investimento. A gente pode ver que a linha, né, do investimento aqui, ele apresenta um ângulo aqui de inclinação maior, né, que os demais. Apesar de ser pouca coisa, a gente está falando em termos de 1.000 unidades monetárias aqui, né, mas a inclinação aqui da reta do valor do investimento ela é maior, o que leva a crer, né, que o investimento inicial aqui ele é mais sensível. Uma pequena variação no investimento inicial, eu vou ter uma grande mudança aqui na minha análise econômica. Essa ideia que eu quis passar para vocês, eu acho que deu para pegar aqui ideia, eu não vou fazer a opção B aqui, mas vocês vão ter acesso a isso daqui também, tanto para depois investigar os detalhes, né, das contas que foram feitas, quanto também para fazer esse B. O Letícia, fazer uma pergunta para o pessoal aqui. Batendo o olho nesse gráfico, vamos supor que é uma alternativa irreal, mas vamos supor que você consiga.
fazer o seguinte, você pode alterar 30% o preço do investimento, do custo de manutenção ou do valor residual. Significa o quê? Você pode pagar 30% a menos pelo carro, ter desconto na manutenção dele 30%, ou você conseguir ganhar 30% a mais na hora que você for vender o carro. Se você pudesse escolher uma dessas alternativas, qual delas, batendo o olho nesse gráfico, qual delas vocês escolheriam? O Vinícius falou em investimento. Tem mais algum palpite aí, pessoal? Bem, já que é o dinheiro de vocês, vocês podiam escolher qualquer um, mas se vocês fossem espertos, vocês teriam feito que nem o Vinícius. Por quê? Foi quem tem o maior impacto. A gente tem ali que ela tem a maior inclinação, a maior curva. Então, ele é o parâmetro mais sensível. Para isso que serve a análise de sensibilidade, que a Letícia fez direitinho para nós aqui. Então, se a gente não batesse o olho no gráfico, batesse o olho naquela tabela que a Letícia está apresentando para a gente vai ver que se a gente conseguisse 30% de desconto no investimento, a gente ia ter o menor custo anual uniforme equivalente de todos, né? Então, a gente ia conseguir o carro mais barato. Se a gente conseguisse ganhar mais no valor residual, 30%, não ia ser tão vantajoso assim. Porque, olha só, quando a gente consegue 30% a mais, o nosso custo anual uniforme equivalente é de 23,02, né? Se a gente tivesse conseguido 30% a menos no custo, o nosso custo seria de 20,91. Mas se nós, como o Vinícius, escolhêssemos pagar 30% a menos na bolsa, né, à vista, a gente conseguiria o menor custo de todos, que é esse 19,06 aí. Mas, às vezes, é complicado a gente analisar, porque, olha só, o gráfico, a tabela está lotada de valores e tal, mas só de bater o olho no gráfico a gente consegue perceber o impacto positivo, né, que a gente tem ao escolher o investimento, porque é quem tem a maior inclinação, portanto, quem sofre as maiores modificações, né? Outras duas coisas importantes que a gente tem é que o comportamento do investimento e do custo são o contrário, né? Conforme a gente vai aumentando essa taxa, isso significa, eu estou aumentando 10%, 20%, 30% no custo de investimento e no custo de manutenção, o meu VPL e o meu custo anual uniforme equivalente caem. É lógico, está pagando mais, né? E, por outro lado, se eu consigo ter um aumento de 10%, 20%, 30% no valor residual, o meu VPL e o meu custo anual uniforme equivalente sobem. Então, as duas curvas, a azul e a vermelha, tem inclinação decrescente e a outra inclinação crescente. São coisas que dá para a gente tirar só de bater o olho no gráfico aí. O gráfico não é só bonito, não, é para a gente analisar ele mesmo. Vocês pegaram qualquer lógica, vocês entenderam como é que a Letícia desenvolveu esse exercício? É lógico que tem uma contada doida aí, isso aí tem a ver com a habilidade de Excel. Eu não sabia esse negócio do F4, não, é bom que a gente vai aprendendo também. Vocês pegaram, gente? Show de bola. Letícia, desculpa, devolvo a palavra. Eu só... Bom, o mais importante é essa pergunta aí, se a galera entendeu bem. Aqui no slide, deixei também aqui algumas fórmulas, né, que a gente utilizou aqui também, então vai ficar aí de memória para depois quem quiser tentar. E aí eu queria mostrar aqui as diferenças que a gente utilizou aqui dessa vez um livro um pouco diferente, mas tem na biblioteca virtual do SIGA também, que é esse Matemática Financeira Aplicada. Mercado de capitais, análise de investimentos, finanças pessoais e tesouro direto. Ele é mais voltado para a parte de investimento. Certo, Vanessa? Então é isso, pessoal. Se ninguém tiver mais dúvidas sobre isso daqui, eu vou parar aqui a apresentação. Bom, Letícia e Vanessa, novamente, muito obrigado pelo material que vocês estão fazendo com tanto zelo para a gente aí. Pessoal,
Vamos aproveitar aqui essa oportunidade. Ficou alguma dúvida? Vocês entenderam direitinho os exercícios que elas trouxeram, o jeito que elas resolveram? Como é que é? O Vinícius é o porta-voz da turma, o pessoal é muito quieto. Bom, gente, e assim sendo, né, eu vou parar a gravação aqui. E obrigadão por participar.